queridos irmãos em Cristo, sintam-se abraçados pela equipe dirigente. Paz e bem. Olá, queridos casais. Hoje nos damos a oportunidade para mais um encontro com vocês. Mais um casal nos presenteia e partilha conosco a sua disponibilidade, se colocando a serviço. Quanta alegria tem esse gesto. E você também, querido casal, é convidado a vivenciar conosco este projeto Casais Falando para Casais. Ouçam com carinho a mensagem, o pensamento elaborado por este casal e tenham uma feliz e abençoada semana na presença da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Um abraço fraterno a todos. Olá, irmãos e irmãs, paz e bem. Eu sou o Tiago da Ariane. Eu sou a Ariane do Tiago. Nós temos 11 anos de casados. E um casal de filhos. Nós somos convidados para falar um pouquinho sobre os valores que edificam a família e o casamento. Nós vamos fazer uma leitura, depois a gente faz uma breve reflexão e conversa um pouquinho sobre, tá bom? Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. É a leitura. A leitura de Mateus 7, de 24 ao 27. Casa sobre a rocha. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem de juízo, que construiu sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, vieram as enxurradas, os ventos sopraram e bateram contra essa casa, e ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Ao contrário, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. A chuva caiu, vieram as enxurradas, os ventos sopraram e bateram contra esta casa, e ela caiu, e foi terrível a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse evangelho, Deus fala pra gente sobre edificar a nossa casa. Quando ele fala casa, ele fala família, o casamento, uma rocha, quer dizer ele, né? Ter ele como centro. Então, ele fala sobre os valores, que principalmente ele fala sobre a obediência, sobre a fé. Então, quais são esses valores que nós podemos falar hoje? São exatamente isso. É o valor da obediência, principalmente a obediência à palavra, a obediência ao que ele nos ensina. Porque de nada adianta eu saber o que é o correto, eu saber o que eu devo fazer e eu fazer ao contrário. Então, que nós tenhamos sempre valorizar esses ensinamentos da igreja, exatamente, ensinamentos das igrejas. Que nós tenhamos fé, que nós não percamos os nossos momentos de orações, porque nesse momento agora que a gente está vivendo a pandemia é muito importante e às vezes por tribulações que a gente passa, a gente acaba deixando um pouco isso de lado, tirando isso como prioridade, porque a gente bota tempo para outras coisas e diz que não tem tempo para isso. Mas a gente tem que ter tempo, porque Deus, ele é nossa prioridade, Deus é nossa fortaleza. Quando a gente está com dificuldade, a gente procura por Ele. Então, que nós procuramos por Ele, sempre na dificuldade, na alegria, mas que também nós tenhamos tempo bom para Ele, não seja qualquer tempo. Aí, quando fala sobre os valores que edificam a família, a gente, por exemplo, a gente aqui em casa, como um exemplo, a gente tinha uma rotina antes da pandemia, da oração, a gente procurava rezar todo dia à noite, antes de dormir. E agora com a pandemia, acabou que a gente ficou num corre-corre muito maior e a gente acabou perdendo um pouquinho desse tempo e a gente está retornando agora aos poucos. Então assim, que a gente possa sempre se fortalecer, mas que a gente tenha tempo de um casal, um para o outro, tenhamos tempos para o filho e assim tenhamos todos tempo para Deus. Que Ele seja sempre a fortaleza, que nós não percamos a fé nesse momento difícil, porque Ele não disse que não teríamos tribulações, não teríamos dificuldade, mas Ele disse que se tivermos Ele do nosso lado, será bem mais fácil da gente passar por isso.
Nessa época agora de pandemia, que a gente está muito junto também, a gente acaba tendo mais atritos, os pais com os filhos, o casal em si, até mesmo por causa desse momento que a gente passa muito junto, e essas preocupações que a gente está tendo, dessa questão de tudo, da doença, questão financeira. Então que nós possamos ser fortaleza um do outro, possamos ser fortaleza da família, e que a gente possa ter Deus como prioridade, Deus como centro de tudo, que nós não percamos a fé nesses momentos difíceis, que cada um de nós procuremos valorizar e edificar o que Deus nos ensina. Eu sempre comento aqui em casa, às vezes com o Tiago, que eu digo para ele que assim, que eu tenho uma fé muito grande, eu tenho uma fé que tudo que Deus faz, Ele faz perfeito, que às vezes a gente não entende o que está passando aquilo, mas que Ele sabe, Ele tem um porquê para tudo. Então que nós possamos, mais do que questionar, aceitar e agradecer, até mesmo as dificuldades que a gente vive. Que esse momento passe logo, que Deus faça com que a gente cada vez mais fique unidos, que é isso que Ele quer, que a gente seja unidos, que a gente ajude um ao outro, a todos, né? E que em breve a gente possa nos encontrar novamente pessoalmente, para que a gente possa voltar à nossa rotina normal. Mas que enquanto isso a gente faça o que for possível para ajudar não só os de casa, mas principalmente os desconhecidos, porque às vezes ajudar quem está em casa é fácil, mas às vezes ajudar um de fora é mais difícil. Então assim, que a gente possa ser a fortaleza de alguém também, e que em breve possamos nos encontrar novamente. Um abraço a todos. Até mais. Tchau.